Mas eu estou feliz lá em Campo Mourão. Trago um abraço da igreja de lá. A igreja de lá nos entende, gosta da gente. Eu não preciso esconder tatuagem, está tudo certo, né? E Deus tem feito algumas coisas bem diferentes no meio deles lá que eles não esperavam, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas para a qual Deus me levou lá. Então, uma coisa que quem conhece a Igreja Batista sabe que é uma coisa que não pode mexer é o batistério, né? Nós quebramos o batistério lá. Não existe, agora nós estamos batizando o pessoal numa caixa d'água. Isso para eles é uma revolução, para nós não, a gente batiza com cuspe aqui, né? Mas lá é uma revolução. E eu estou feliz, irmãos, espero que vocês possam me visitar lá quando quiserem. Minha casa é legal, é o lugar mais legal da cidade, minha casa, né? E tem lugar, não é não, Fred? Sim. Né? Se quiser levar um videogame lá, tem um cinema. O cinema da cidade é na minha casa também. Isaías capítulo 6. Eu vou usar um pouquinho lá da minha realidade lá para ilustrar um pouco da palavra. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E presta atenção no versículo 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Só isso daí. Irmãos, existem 3 coisas na nossa vida como cristãos, que elas precisam estar muito bem entendidas na nossa vida, muito bem definidas: fé, graça e santidade. Certo? Geralmente essas 3 coisas, elas nos foram ensinadas erradas. Essas 3 coisas, as pessoas distorceram elas nas nossas vidas, e de uma certa forma nós absorvemos isso, aceitamos a distorção, e aqueles que não têm o costume de ir até as Escrituras, né, para buscar o sentido de todas as coisas que nós falamos que cremos, elas passam a viver distorcidamente essas coisas. Então, por exemplo, sexta-feira eu falei de comunhão aqui, e falei rápido porque eu tive que sair vazado daqui por causa da minha mãe, que eu tive que levar no hospital, mas deu para entender um pouquinho, eu acho. A comunhão é algo vital, porque a própria palavra trata a comunhão usando o corpo como exemplo, né? Então eu citei aqui sexta-feira, se o pulmão, ele acha que ele é o único órgão vital, uma hora ele vai morrer porque ele não dá importância para o coração. E se o coração morrer, ele morre, o fígado morre, o rim morre todo mundo. Primeira coisa então que eu tenho escutado de Deus é que nós temos que ter esse entendimento de corpo, e que o corpo de Cristo é indivisível. E se você acha que pode fazer parte do corpo sem sentir as dores de qualquer outra parte do corpo que você faz parte, você está equivocado. Porque fatalmente você vai morrer. O seu dedo pode até se recusar a ir lá no dedão que você chutou a quina da mesa, mas que ele vai sentir, ele vai sentir. Então a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro na nossa mente é que nós temos um compromisso que é inegociável com a comunhão. E a comunhão não é somente tomar café da manhã aqui, estar junto e conversar. Comunhão é principalmente chorar com os que choram. Comunhão é principalmente andar todos com todos, e como diz lá em Isaías, lá em Efésios, é suportar uns aos outros. Então é isso. Às vezes você vai ter que suportar o cara que é diferente de você em todos os aspectos, e que na humanidade a gente sabe que isso provoca uma série de coisas, um afastamento, uma antipatia, entre outras coisas. A graça, muita gente confunde graça com bênção, né?
acho que eu fui agraciado com Deus, então Deus dá as coisas e Deus dá as coisas, e aí a pessoa acha que isso é graça de Deus, mas isso também faz parte daquilo que chamamos de graça, mas graça sobretudo é responsabilidade com aquilo que Deus tem nos dado. Uma vez que você entendeu que você foi chamado por Deus, a graça faz com que você tenha que passar por cima de muita coisa da sua vida. A graça ela é difícil porque isso envolve perdão, isso envolve entender o outro, isso envolve ceder, né? E essa é uma outra coisa que é inegociável para nós. Mas a que mais tem enchido minha cabeça de indignação é a santidade. Porque está gravando aqui, os irmãos lá podem assistir, não tem problema, mas eu achava que o Uberlândia era interiorzão, e irmãos, mas é bem menos de onde eu estou morando, aonde legalismo faz parte da cultura do lugar. Eu tive a oportunidade de ir num congresso em Umuarama, uma cidade a 160 quilômetros de lá, e eu vi um cara pregando sobre santidade. Eu queria morrer, porque tudo que ele pregou, absolutamente nada é santidade. Tinha uns 200 pessoas lá. Esse cara transformou todo mundo em tijolo, e tijolo é um negócio quadrado, formatado, né, retangular, que você põe um em cima do outro certinho e vai formando uma parede. E se você arrumar um quebrado, ele não serve. O que você faz? Você joga fora. E se um inteiro quebrar, ele cai no chão, ele quebra também. E aí também não presta. Nós que fizemos obra a vida inteira aqui sabemos disso. A gente é tão pobre que a gente pegava um tijolo todo cuidado no mundo, que você caísse no chão fazia falta no muro, né? E aí o cara quando prega, ou nós quando entendemos que santidade é apenas regra comportamental, a gente se transforma em tijolo. E o tijolo só serve para construir uma coisa formatada, quadrada, uma coisa pré-delimitada, e que é frágil, que quebra, né? Se você jogar um tijolo no chão, ele quebra. Se jogar uma pedra no chão, ela não quebra. É capaz de quebrar o chão, mas dificilmente ela quebra. E eu comecei a pensar nisso. Quando nós lemos esse texto de Isaías, o interessante primeiro é que Deus está lá na sua majestade. Então Deus é majestoso, irmãos. Deus é grandioso. Deus é o eterno. Explicar Deus não tem jeito. Moisés foi um agraciado porque ele no máximo supostamente viu o que ele chamou de das costas de Deus. Mas eu nem sei se foi as costas de Deus, pode ter sido, sei lá, ele viu um vento, uma áurea, sei lá. Porque Deus vai além de tudo que nós imaginamos, de tudo que nós pensamos. Deus é gigantesco. A Bíblia fala naquilo que é o conhecimento humano, de que Ele se levanta do seu sublime trono e se curva para enxergar a terra. E é esse poder que faz Ele ficar do nosso tamanho, para nos abraçar, para nos acolher, para cuidar de nós. O texto, o relato de Isaías 6, começa com essa grandiosidade. E aí tem os serafins, que são seres também bem gloriosos, segundo as Escrituras. E aí as pessoas fazem teologia com as 6 asas dos anjos, ou 3 pares. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas o interessante é que eles sempre olham uns para os outros. Primeiro, isso é comunhão. Porque como eles não podem olhar para Deus, porque se eles olham para Deus, eles são fulminados, eles olham para quem? Uns para os outros. Como nós não podemos olhar para Deus, nós olhamos para quem? Uns para os outros. Deus se revela na sua vida, na minha vida, através do irmão que está do meu lado. As respostas das orações que eu faço a Deus todos os dias podem ser respondidas através do irmão que está do meu lado.
E o testemunho das coisas que Deus faz na minha vida, eu conto para o irmão que está do meu lado. Por isso que comunhão é muito mais do que tomar café domingo de manhã no culto do manifesto. É muito mais do que ir lá ver o trança dançar grudado na janela, igual ele fez ontem. Uma festa do trança que já é tradicional, né? Comunhão é isso, é se permitir enxergar Deus na vida do irmão. Entender que sem o irmão do lado, não há Deus. Porque se você buscar só Deus, é fulminado. E aí, porque eles estão olhando uns para os outros, segundo as escrituras que nós lemos aqui, eles começam a contar o testemunho do que estão sentindo lá. E eles falam uns para os outros: olha, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra é cheia da tua glória. Agora é o seguinte: santo é a palavra máxima que eles conseguem achar no vocabulário, em todos os idiomas, em todos os dialetos dos homens e dos anjos, para explicar Deus. Mas isso não chega nem perto do que Deus é. Mas para nós, o máximo que nós conseguimos compreender é que Ele é santo. Então quem é santo é Deus. Santidade é atributo de Deus. A santidade só pode atingir a minha vida e a sua vida através de Deus. Então não adianta se esforçar para ser santo, você não vai conseguir. Não tem a mínima chance de você ser santo por qualquer esforço humano. E aí, como a gente vai se distanciando de Deus? A gente vai se distanciando da comunhão, porque a gente acha que o nosso irmão não tem como contribuir nada na nossa vida. E aí nós começamos a escutar a balela dos caras que não lê a escritura e fica escutando as músicas heréticas que tem por aí. Aí começa a achar o quê? Que fé é pensamento positivo. Começa a achar que graça é bênção apenas, que comunhão é comer junto com os irmãos no almoço, na janta, no café da manhã, e de que santidade é cumprir uma regra ou uma série de regras comportamentais. Então eu lembro quando eu converti lá em 94, que me fizeram cortar meu cabelo, queimar minhas roupas de banda, eu choro até hoje por causa disso. Pô, queimei o The Number of the Beast do Iron, velho. Nunca mais eu tive o vinil do Iron. O The Number of the Beast. CD eu recuperei quase tudo já. Maldito que queimou meu vinil lá. Pô, mano, fizeram eu me tornar outra pessoa. Eu me afastei dos meus amigos, né? E aí você não só se transforma numa aberração que você não é, como você passa a se tornar a pessoa mais nojenta do mundo para quem amava você. Eu cheguei ao ponto de parar de almoçar na casa da minha avó aos domingos. Por quê? Porque a casa da minha avó tinha aberrações no meu modo de ver para tudo quanto é lado. Quando a gente vai trocando a santidade por legalismo, a gente vai demonizando o mundo, a gente deixa de amar quem tem que ser amado, e a gente se torna um hipócrita. Sabe quando vai ter santidade na nossa vida dessa forma? Nunca. A gente deixa de ser a pedra, que está escrito lá em 1 Pedro, que nós somos pedras vivas, das quais Deus constrói o seu reino, né? E passamos a nos tornar tijolo. E tijolo na Bíblia só serviu para construir Babel. E vocês sabem o que aconteceu com Babel, né? Aí lá onde eu estou, esse cara começou a pregar e começou a falar um monte de coisa só de sexo. Ele falou de ver mulher pelada na janela de casa, sabe? De botar a câmera escondida. Ele falou umas 20 vezes. Eu falei assim: esse cara tá com problema nessa área, velho. Esse cara tá com problema nessa área. Ô, tô falando para uma plateia de 200 jovens, que o mais velho lá era eu. Irmão, pelo amor de Deus.
Depois ele partiu para a aberração das aberrações, música secular. Gente, nós sabemos que escutar música secular hoje está um pouquinho mais sano do que escutar algumas coisas evangélicas, né? E aí ele começa a falar que Deus não atua na vida das pessoas na medida que o mundo vai entrando na nossa vida. Aí ele fala a super aberração da pregação. Ele pega e fala assim: porque Deus nos tirou do mundo para a sua glória. E aí eu lembro das escrituras, Marcelão, e eu falo assim: não, ele orou para que ele não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então ele nos separou, porque santidade é ser separado. Ele não nos separou do mundo, ele nos separou para o mundo. E é por isso que santidade só se consegue à medida que eu vou tendo relacionamento com Deus. Eu só tenho relação com Deus conversando com Ele, assim como eu converso com vocês. Assim como ontem na festa do trânsito, eu sentei e conversei por horas com um monte de gente. Sexta-feira nós conversamos aqui, porque nós temos conversa. Por quê? Porque nós somos amigos. Eu fiquei 8 meses sem ver os meninos foram lá em Campo Mourão, nós ficamos conversando 3 dias, cara. Por quê? Porque nós somos amigos. E aí a gente tem que procurar ter essa relação com Deus, essa relação de amizade, essa relação de filho e de pai, essa relação de criatura e criador, para que definitivamente a gente possa sentir Deus em todas as coisas, compreender tudo que acontece na nossa vida, assim como nós compreendemos sem Ele também. Porque quando rouba alguma coisa nossa, a gente sofre, mas depois passa. Quando a gente perde um ente querido, é a mesma coisa. E a gente sabe que a vida segue. Com Deus agora é melhor, porque nós sabemos que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E à medida que eu vou caminhando com Deus, tendo relacionamento com Deus, Deus vai colocando em mim o quê? Santidade. Por quê? Porque eu vou sendo separado. Separado pelas coisas dele. Então, tudo que não é de Deus, naturalmente, irmãos, eu vou rejeitar, porque agora não faz parte mais da minha natureza. E isso não significa que seja algo cultural. Isso significa o que está escrito lá em Romanos 12, é uma renovação de entendimento. Agora você se torna responsável por algumas coisas que você achava que jamais você deveria ser. É mais difícil, porque agora nós nos tornamos responsáveis por quem a gente não gosta, por quem a gente não conhece, porque a gente acha que não vale nada. É por isso que eu fui muito abençoado por uma coisa que você escreveu lá, Fred. Você falou assim, ó, eu não concordo politicamente com meu irmão, mas tomaria um tiro por ele. Isso é santidade. Isso é comunhão. Porque a Bíblia não fala que nós somos iguais. A Bíblia fala que nós devemos suportar as escolhas uns dos outros, mas o amor, ele é inegociável. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos ter o claro conhecimento, entendimento dessas coisas que as pessoas falam para nós que são equivocadas. Deus não quer que a gente faça uma regra de comportamento para entulhar na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade, não tem, viu, telespectador, com bebida, obviamente que eu vou ter que me impor regras para a questão da bebida. E é bem possível que dê certo. E é bem possível que isso vai fazer eu ter uma relação com Deus produtiva. Agora, não é porque deu certo na minha vida, que isso tem que tornar uma regra bíblica que não é para a vida de vocês. E assim se aplica a todas as coisas. Amém, irmãos? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cansadas de hipocrisia, de mentira, as pessoas estão cansadas de falta de amor, as pessoas elas só vê ódio, elas só vê destruição, elas só vê mentira.
Todas essas coisas que Deus tem nos presenteado através do momento que nós o conhecemos, misericórdia, graça, fé, comunhão, santidade, essas coisas é para que nós possamos de fato materializar tudo que nós pregamos. A nossa pregação, ela não tem que ser só convincente, ela tem que ser materializada. As pessoas só acreditam naquilo que elas tocam. E Deus, nós falamos que Deus não pode ser tocado, apenas sentido, mas Deus se materializa naquilo que fazemos, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós colocamos para as pessoas ver como testemunho. É por isso que nós lemos esse relato aqui de Isaías, que os anjos deram testemunho uns para os outros, na comunhão que eles tinham diante do Pai, e falaram: ó, o Senhor é santo, a terra é cheia da sua glória. E aí a gente começa a mostrar para as pessoas que a terra é cheia da glória de Deus. Aí nós começamos a mostrar para as pessoas que a esperança de verdade, de fato, existe. Por quê? Porque nós testemunhamos uns para os outros. Porque aí eu testemunho. Eu fui lá e salvei uma pessoa. Aqui, você pregou a palavra de Deus? Não, eu ajudei ela a arrumar um emprego, eu ajudei ela a ter cidadania, eu tirei ela da miséria, que até a Constituição do Brasil fala que é crime. O Papa Francisco, você pode chamar ele lá de político. Ele foi lá e tirou duas famílias de refugiados e levou lá para o Vaticano. Eu tenho certeza que é política, mas nem na política nós fazemos. Nós temos, e nós não precisamos de política, irmãos, nós precisamos só apenas manifestar aquilo que nós cremos, e é tendo o entendimento dessas coisas, amém? A meditação é sobre isso, eu tenho pregado sobre isso lá, e vocês orem, irmãos. Eu acredito que a realidade lá é uma, a realidade aqui é outra, mas ambas necessitam de santidade, de graça, de misericórdia, de fé, para que a gente possa ser moderado em todas as coisas e revelar com verdade aquilo que cremos, para materializar aquilo que Deus tem nos dado. Irmãos, não construam Torre de Babel. Torre de Babel caiu, que lá é argamassa e tijolo. Depois vocês vão lá visitar o Rafael no Peru, lá vocês pedem para ele levar vocês lá nas ruínas incas. Tem uma pedra do tamanho de um fusca, embaixo dela tem uma pedra do tamanho de uma mão, um punho, todas colocadas uma em cima da outra, perfeitamente. Pedra pontuda, pedra buchuda, pedra angular, pedra quadrada, pedra redonda, pedra grande, média, pequena, micro, gigante, sem argamassa, no lugar onde há terremoto pra caramba, onde todas as construções espanholas do século XVI até aqui tiveram que ser todas restauradas e ainda tem que ser restauradas direto. E as de pedra estão lá, nunca foram restauradas, nunca foram mexidas, estão em pé até hoje. O reino de Deus é isso, é feito de pedra. Então você tem que suportar o seu irmão, que é uma pedra diferente de você. Mas se vocês estiverem encaixados na construção que é o reino, vocês são indestrutíveis. Não virem tijolos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, Deus, iluminar, Senhor Deus, a nossa mente, Deus, para que nós possamos entender de forma racional, Senhor Deus, com entendimento, todas as coisas que o Senhor tem colocado diante de nós, de maneira espiritual também, Senhor. E que nós possamos entender a nossa responsabilidade uns com os outros, a responsabilidade com os aflitos, com os desesperançados, Senhor Deus. Pai, que nós possamos também receber, Senhor Deus, aquilo que nós temos buscado do Senhor, através do nosso irmão, Senhor Deus, entender a importância dele na nossa vida.
Abençoa a tua igreja, Senhor Deus. Abençoe-nos, ó Deus, de uma forma maravilhosa, segundo o teu querer, segundo o teu desejar, Senhor Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.